Eu fiz mais de 6.500 casos desde 2007. É muito importante a gente reconhecer que a resolução do CFM, ele não indica a técnica da lipoaspiração para emagrecimento, né? Então a gente usa ela como coadjuvante do emagrecimento. Existe uma limitação, né, que o próprio CFM faz de ter um limite de 5% na técnica não infiltrativa e 7% na técnica infiltrativa em relação ao peso corporal do volume que pode ser aspirado, não devendo ultrapassar 40% da área corporal. A lipoaspiração, o conceito principal dela é para remodelar áreas específicas do corpo envolvendo os depósitos de gordura, né? A famosa gordura localizada, para melhorar o contorno. Existem alguns métodos de emagrecimento mais comuns utilizados, são os procedimentos estéticos, né? Aqui a gente também tem aí os ativos localizados, né? Tratamento medicamentoso, mudanças de hábitos, né? A pessoa que tenta emagrecer só com alimentação e atividade física, balão gástricos, cirurgias, onde entra principalmente a bariátrica e as derivações. Aqui eu vou apresentar um caso de uma moça que não tem 30 anos, é um caso recente. O peso dela era de 94,5 quilos, altura 1,64 m, um índice de massa corporal de 31,1, circunferência abdominal de 111, percentual de gordura 48,1, massa magra 13,2, água corporal total 35,8, massa de gordura 45,5 e massa esquelética muscular de 27,5. Uma paciente como essa, normalmente a gente não faz uma lipoaspiração. Então, dentro das técnicas tradicionais, primeiro a gente pede para emagrecer. Então, normalmente baseado no peso e altura dela, entre 20, 25 a 30 quilos, e solicita que as pessoas voltem após esse período. A gente nota que a maioria das pacientes, elas têm uma dificuldade muito grande. E todas as pacientes que chegam até mim já tentaram a maioria das formas de emagrecimento, acabaram emagrecendo, engorda de volta, o efeito sanfona, e elas procuram a gente, e aí quando elas descobrem que existe mais alguma coisa que pode ser ajudado no processo de emagrecimento. Quando essas pessoas conseguem, principalmente as mulheres, né, a maioria, elas conseguem emagrecer, para quem consegue, normalmente é uma flacidez muito importante, e principalmente do abdômen e da mama. Então, quando elas nos procuram já com um peso mais adequado, devido à flacidez, a cirurgia ela acaba focando mais a abdominoplastia e a mamoplastia. Se você faz uma abdominoplastia que tem uma duração mais ou menos de 2 a 3 horas, normalmente a mamoplastia redutora ou apexia também tem mais ou menos esse tempo, e há um sangramento nas cirurgias, tem o tempo cirúrgico, né? Quanto maior o tempo, também aumenta os riscos, e a maioria acaba fazendo abdominoplastia, mastopexia com uma lipoaspiração mais localizada. Muito comumente as pessoas, depois do processo de emagrecimento, faz a cirurgia e muitas delas, diria até a maioria, ela volta a engordar. Então, quando elas engordam mais nas regiões onde que não foi lipoaspirado. Então, tem-se aquela ideia de, eu vou fazer uma abdominoplastia, porque ali a gordura não volta. Obviamente que não volta, porque saiu a gordura junto com a pele, e muito comumente tenta-se melhorar um pouco a cintura. E as pacientes, normalmente, elas engordam para cima, né? Então, fica com aquele funil, né? Que elas não fica legal. Então, por que elas engordam para cima? Porque a gordura saiu de baixo e foi para cima? Não, aquele em cima nunca foi tirado. Então, ela apenas emagreceu e diminuiu o volume, não o número de células.
Resumidamente, o foco foi abdominoplastia e a mastopexia com uma quantidade pouca de gordura. Como que eu trato? Então, a cirurgia em si da vibrolipoaspiração, ela é um processo, né? E esse processo, para ser bem sucedido, a vibrolipo é uma etapa do processo, já começa com anestesia. Então, nós temos aí uma dificuldade em ter uma anestesia que seja uma ótima anestesia, que ela possibilite diminuir o máximo possível do sangramento da cirurgia, porque quem limita, na verdade, a lipoaspiração é principalmente o sangramento. E nas lipos tradicionais a gente tem aí mais ou menos meio a meio. Então, se pegarmos aquela paciente ali de 94,5 quilos, se você falar entre 5% e 7%, nós teríamos aí um volume máximo aí de em torno de 5 litros no máximo, nem 5 litros não dá. E a metade é gordura, a metade é sangue. Então, quando a gente tira um volume pequeno, tem-se poucos resultados, por isso do emagrecimento para localizar a gordura. Eu trabalho com a técnica tumescente, uso o vibrolipoaspirador. O vibrolipoaspirador, ele faz uma vibração das cânulas, isso facilita muito a quebra da gordura, isso faz com que ocorra um trauma muito menor, isso causa uma dor menor, causa um sangramento menor. Como nessa técnica associada da técnica tumescente, a técnica anestésica, tem pouco sangramento, eu utilizo cânulas mais finas, que são menos agressivas. Eu faço uma liposuperficial. Essa liposuperficial, além de a gente conseguir uma regularidade muito grande na pele, não deixar as ondulações muito características das lipos, ela faz uma estimulação para a pele contrair. Então, o nosso objetivo é tirar maior volume. A gente tira em torno de 7%, que é o limite máximo, porém, praticamente o volume retirado é só gordura. Pós-operatório, que faz parte aí do processo, drenagem, ultrassom, ilíbio, ozonioterapia, o próprio taping que foi falado agora aqui, síntese elástica de ajuste, e como qualquer processo que as pessoas busquem ter um emagrecimento, precisa de um acompanhamento nutricional e atividade física para poder melhorar o resultado. Dificilmente a pessoa consegue melhorar o resultado sem essa mudança de hábito. Aqui estamos aí com a paciente com um pós-operatório agora de 2 meses. Então, a gente fez a cirurgia. Ela tem a técnica, ela é pouco agressiva, ou menos agressiva que a lipo tradicional, sangra pouco, então nós temos aí uma recuperação rápida. A maioria dos pacientes faz a cirurgia, no outro dia já estão fazendo pós-operatório, muitas voltam a trabalhar com 3, 4 dias. Então, esse resultado aqui é um resultado de 2 meses, né? Então, o que a gente fez praticamente aqui? A eliminação aí do volume, e há 2 meses ainda tem um processo inflamatório, ela ainda tem inchaço, né? Mas a gente vê que ela já está muito melhor. A partir daí que a gente vai entrar com o processo de emagrecimento. Então, ela não emagrece antes, ela emagrece depois da cirurgia. A gordura, ela produz hormônios, né? A gordura, ela causa muito mal para a saúde. Produz estrona, altera a leptina. A gordura provoca um processo inflamatório, porque faz parte da gênese da maioria das doenças. A gordura, ela guarda metal pesado, agrotóxico, relativo a um lixão. Então, essa eliminação de um grande volume de gordura inicial, ele já causa aí uma melhora no metabolismo das pessoas. Esse aqui também é um resultado aí de 2 meses, né? Então a gente consegue observar que a gente fez aí a cirurgia de cima e embaixo, melhorou muito o contorno, a pele dela teve uma ótima retração, lembrando que aqui são só 2 meses de cirurgia, e a partir de agora ela entra com o processo de emagrecimento. Atividade física a gente libera a partir de 1 semana, 1 semana não, desculpe, 1 mês,
E normalmente elas começam bem leve, né? A maioria elas começam um pouquinho mais tarde. Essa paciente especificamente, ela ainda não tinha começado o processo de atividade física. Então, o que nós temos resultado aqui é a cirurgia e ela já tinha emagrecido um pouco. Aqui, se nós pegarmos aqui os dados, esses dados eles foram feitos da bioimpedanciometria. Então, o antes e depois dela com 2 meses. Então, a idade continua a mesma, são só 2 meses. O peso dela já baixou de 94,5 para 86. Então, já tivemos aí uma grande perda já, né, para 2 meses, com qualidade, que é o mais importante. Lembrando sempre que a lipoaspiração ela não causa emagrecimento, e eu acho que ela causa uma coisa muito melhor, que é a eliminação da gordura. E essa história de a gordura vai voltar, ela não vai voltar o que a gente eliminou. Então, quando as pessoas engordam, elas engordam aonde a gente não lipou, né? Ou engordam mais porque ali tem mais células. A altura, mesma coisa, o IMC dela já baixou de 35 para 31,6. A circunferência abdominal saiu de 111 para 93. Percentual de gordura 48,1 para 42,2. E uma coisa muito interessante que a gente observa é que a massa magra dela manteve-se exatamente a mesma. A maioria dos emagrecimentos, a gente tem um emagrecimento inicial com a perda da massa magra. Aqui ela manteve a massa magra, ela manteve a musculatura. Água corporal total, posterior ali 2 meses está um pouco aumentada, isso quer dizer que ainda tem um edema. Massa de gordura de 45,5 foi para 36,3, ou seja, ela vai ter que emagrecer muito menos, né, porque a gente já eliminou a gordura. E aí a massa muscular esquelética, mais uma vez, mantendo-se praticamente a mesma. Então, nós tivemos aí um processo já de melhora corporal, para a partir de agora ela emagrecer com essa composição. Síndrome metabólica. Os obesos, a partir de um certo peso, eles começam a desenvolver síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica são várias alterações que ocorrem nos obesos. Então, 3 desses 5 critérios aí, eles classificam a síndrome metabólica, que é a obesidade central, hipertensão arterial, glicemia alterada, triglicerídeos aumentado e HDL diminuído, né? Então, é muito comum em obesos eles terem essa síndrome. Essa aqui é uma paciente que eu fiz ali o pós-operatório, o pré-operatório, a primeira foto. Essa paciente ela tinha 50 anos, 100 quilos e 1,70 m. Então, como essa paciente emagrece, né? Na raça, alimentação e atividade física, faziam 30 anos que ela está tentando. Já fez todos os procedimentos aí, medicações, tentou, emagreceu, engordou, né? E aí a gente fez a cirurgia nela, fez uma lipoaspiração aí de grandes volumes. E essa foto, no segundo ali, a segunda foto, é uma foto com 14 dias de cirurgia. Então, o que a gente observa? Ela não vai precisar emagrecer tudo aquilo. Aquilo eu eliminei. Então, são fotos aí com 14 dias. Essa paciente, ela tomava remédio para hipertensão, ela tomava hipoglicemia antes, tomava estatinas para alteração de colesterol triglicerídeos, tomava remédio para dormir, tinha apneia noturna, tomava remédio para acordar, tomava remédio para depressão. E aí, 14 dias ela já estava com essa forma, e ela entrou com emagrecimento, atividade física, como toda e qualquer pessoa que queira emagrecer e ter saúde, e aqui com 4 meses ela já estava assim, né? Então ela aqui é uma outra pessoa. Então essa pessoa aqui, além de estar mais feliz, que dá para ver o sorriso dela ali, o rosto dessas pessoas, eles parecem que ganham assim 10, 15, 20 anos, de tanto que a gordura faz mal, né?
E agora ela, nessa fase de 4 meses pós-operatório, ela não tomava mais antihipertensivos, ela não tomava mais hipoglicemiantes, ela já não tomava mais remédio as estatinas para diminuir colesterol e triglicerídeos e também não tomava mais remédio para dormir, já estava dormindo bem. Então, essa mulher realmente, além de melhorar a estética dela, aqui ainda a gente não tinha feito a abdominoplastia, que ela vai fazer agora, eu acho que o mês que vem, vai fazer a mastopexia com prótese e a abdominoplastia para complementar o tratamento dela. E uma das coisas mais interessantes, que foi o caso dela, e que a gente tem estudado, estamos até fazendo um trabalho, que é o impacto social da obesidade, principalmente nas mulheres. Então a gente sabe que, aí por vários trabalhos, as mulheres obesas, mulher já tem uma dificuldade maior que em relação ao homem, tanto em conseguir emprego como a parte do financeiro, né? A mulher sempre ganha menos. E as mulheres obesas, elas têm uma dificuldade muito grande, né, de conseguir emprego e manter emprego. Então essa paciente aqui, ela tinha uma função, ela trabalhava no restaurante e tinha que trabalhar em pé. Então faziam 10 anos que ela não conseguia emprego fixo. Por quê? Porque ela ia trabalhar, aí dava edema nas pernas, dor nas costas e tudo mais, vivia mais de atestado do que propriamente trabalhando. Então quando a gente fez essa cirurgia nela e ela emagreceu, além dela ter uma melhor estética, sempre a melhor estética no obeso é mais limitada, obviamente, que o magro, ela teve uma melhor qualidade de vida para eu tomar um monte de medicações e em 3 meses ela estava empregada. Então a mudança de vida dela foi muito grande e eu não consigo ver assim, algo que possa melhorar tanto a qualidade de vida de uma pessoa como ela, ali de 50 anos, naquele perfil, com qualquer outro tipo de tratamento. Então a gente observa que isso aqui tem transformado a vida de muitas pessoas. Hoje nós estamos fazendo alguns trabalhos científicos, né? Um deles é aí com uma nutricionista, que é a doutora Isadora Liberato. Nós estamos medindo leptina e grelina nessas pacientes pré-operatório, com 1 mês de pós-operatório, e com 6 meses aí já associando não só o resultado direto da Vibrolipo, de grandes volumes no primeiro mês, mas já associando a evolução com atividade física e uma boa alimentação. Temos medido também hormônios, né, para a gente comparar futuramente. Aqui estão as referências bibliográficas que a gente colocou aqui, então tudo que a gente está falando já existem trabalhos científicos. E aqui está o nosso contato para quem tiver algum tipo de dúvida. Ok? Muito obrigado. Obrigado.